pessoal está entrando. Joãozinho, tá bom, Joãozinho? Professor, são 16 horas. Vamos começar, professor? Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui com um dos ícones da implantodontia brasileira, por que não dizer da implantodontia mundial, Dr. Paulo Perry de Carvalho. Dr. Paulo Perry é professor de Araçatuba, aposentado já em Araçatuba, professor em Bauru, professor da Mandic, e temos a honra também do professor Paulo Perry visitar-nos uma vez ao ano aqui no nosso curso de especialização do Mato Grosso. Quero, antes de mais nada, parabenizar a colega doutora Natácia e a outra nossa parceira, a Jéssica, por ter proporcionado a todos nós, nesses momentos que nós estamos ociosos, essas lives. Para mim, professor Paulo, é um prazer e uma honra muito grande estar com o senhor nesse bate-papo aqui sobre implantodontia. Inicialmente, doutor Paulo, eu gostaria de perguntar para o senhor, como que o senhor iniciou na implantodontia? Como que o senhor chegou na implantodontia e como a implantodontia chegou no senhor? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, amigos que estão nos assistindo. A implantodontia, ela foi incorporada à minha vida no final da década de 80, quando nós tivemos um contato com um argentino chamado Salvador Basílio Jaef, na cidade de Ponta Grossa. Eu fui ministrar um curso de cirurgia e, por coincidência, ele estava ministrando um curso de implantodontia e divulgando o seu implante, o TF, Tissue Functional, que teve uma grande penetração no Brasil na sequência. E logo me interessei em entender um pouco melhor sobre os implantes, porque até então eu só tinha removido o implante quando pacientes eram encaminhados para a disciplina de cirurgia da Faculdade de Araçatuba com infecção. E a gente removia esses implantes. Mas, com a chegada do conceito da osseointegração e com uma possibilidade de nós conversarmos com o Salvador, a gente se interessou inicialmente em fazer pesquisa. E começamos a fazer as pesquisas desse implante argentino e depois fizemos pesquisas dos implantes nacionais e, inclusive, com alguns sistemas importados, como o da Triae. E praticamente foi assim que a implantodontia adentrou a minha vida profissional e depois, com os amigos nos estimulando a continuar as pesquisas, já que poucos locais do Brasil realizavam pesquisas experimentais. Certo. Então, nós encabeçamos estas pesquisas. Professor, como o senhor viu a evolução dos implantes durante esses anos que o senhor está atuando na implantodontia? Os implantes iniciais que nós fazíamos, que era o TF, ele tinha uma superfície jateada com óxido de titânio e tinha uma dificuldade um pouco maior com relação à prótese sobre eles. Nas pesquisas que nós realizamos, nós nunca vimos em nenhum sistema pesquisado uma osseointegração de qualidade como nós vimos no TF, justamente por causa da sua superfície. Mas depois nós acabamos migrando para outros sistemas, como, por exemplo, o sistema Triae, e na época nós usávamos os implantes standard de superfície lisa. Os implantes de superfície lisa são excelentes. Que eles chamavam de usinados. Isso, os usinados.
São excelentes esses implantes. Até o final, o professor Branemark não entendia muito bem a razão de nós fazermos os tratamentos de superfície. Ele gostava dos implantes de superfície usinada, superfície lisa. Mas, com as pesquisas de outros centros mundiais, mostraram que em osso de baixa qualidade, o índice de sucesso era superior quando se utilizava implantes com superfície tratada. E aí começou a ver, aqui no Brasil, os implantes jateados, nos Estados Unidos, com a Triae, os implantes com duplo ataque ácido, que era o implante Osteotyte, e depois começaram... O Dr. Lazara, Richard Lazara, é que começou o implante duplo ataque ácido. E depois começaram a fazer alterações até chegar às superfícies mais complexas, nanoestruturadas e superfícies com íons livre, como, por exemplo, o Thionite, o próprio implante da conexão, o Activis, é um implante com íons livres que acabam estimulando osteoblastos, e com isso nós temos um período de osseointegração mais rápido. Inicialmente nós deixávamos os implantes de superfície lisa, superfície usinada, até 6 meses na maxila. E hoje nós temos pesquisas mostrando que com 42 dias, 60 dias, nós já temos a condição de ativarmos os implantes justamente pelo tipo de tratamento superficial que eles têm hoje. Naquela época do Osteotyte, eu me lembro muito bem, ele deixava as 2 ou 3 primeiras roscas lisas. Sim. Os hexágonos externos naquela época, porque não tinha Isso. um tipo de implante. Então, qual que é a sua observação a respeito disso aí? O motivo o Osteotyte, ele tinha essa característica, deixava as 3 primeiras espiras lisas e fazendo o tratamento das espiras terminais do implante. A razão que levou o professor Dr. Richard Lazara a fazer isso é porque ele era periodontista de formação. E nós sabemos que havia aquele conceito de que os implantes tinham perdas ósseas até a primeira espira. Nos primeiros anos. Isso, até a primeira espira. E isso fez com que ele não tratasse as 3 primeiras espiras, visto que, se houvesse tratamento até em cima, na concepção dele, nós poderíamos ter um acúmulo de micro-organismo, a colonização bacteriana, que acabaria fazendo com que aumentasse essa perda óssea. E nós sabemos que os implantes de superfície lisa têm uma adesão menor de componentes bacterianos. Então, ele deixava isso com a finalidade de prevenir perdas ósseas de origem bacteriana. Professor, falamos de superfície, agora vamos falar a respeito do tamanho de implante, a influência do sucesso ou insucesso sobre o tamanho de implante que usamos, ou em maxila ou mandíbula. O que o senhor tem a nos dizer? Eu tenho no meu conceito que o implante deve ser utilizado na sua extensão possível de ser utilizado, muito embora os implantes curtos que nós temos hoje, até de 4 milímetros de comprimento, são implantes que podem ser utilizados normalmente em osso de mandíbula, naqueles casos em que nós temos perdas ósseas verticais, desde que a gente utilize mais de um implante e ferrolize a prótese, para que não haja um componente biomecânico desfavorável. Hoje nós temos, inclusive, algumas pesquisas que eu tenho acompanhado, realizadas na Itália,
em que eles fazem a comparação do sucesso de implantes curtos com implantes mais longos instalados em área posterior de maxila com enxerto sinusal antecedendo a instalação do implante. E a gente tem acompanhado essas pesquisas e a conclusão que tem chegado é que quando é utilizado o implante curto, não há diferença de sucesso com relação aos implantes longos e com enxerto sinusal, desde que se faça uma boa prótese, um bom ajuste, Bem balanceada. bem balanceado e prótese ferulizada para que haja distribuição do estresse entre os suportes que são os implantes. Professor, quando nós começamos lá atrás, as nossas próteses quase todas eram ferrulizadas. E hoje em dia, cada vez mais usamos as próteses singles. Qual que é a sua opinião a respeito das próteses singles? Olha, quando nós estamos diante de áreas que não são de sobrecarga intensa, como, por exemplo, uma posterior de mandíbula e posterior de maxila, ou quando existe dentes posteriores à área que recebe os implantes, nós podemos fazer as próteses individuais. Mas quando nós temos os implantes instalados em região posterior, em extremo livre, é previdente, não queremos dizer que se perde obrigatoriamente esses implantes, mas é previdente que a gente faça a ferulização, já que na região posterior da maxila e região posterior da mandíbula é que nós temos uma maior intensidade de carga mastigatória, justamente pela proximidade que tem com a articulação temporomandibular. Então, é previdente que se faça as ferulizações. No entanto, quando não existe essa possibilidade, tem que melhorar a biomecânica da prótese, diminuindo a mesoclusal e também diminuindo a inclinação das cúspides da prótese, e com isso faz com que a dissipação da carga saia da lateral do implante para o centro do implante. O implante ele é um artifício metálico, ele é muito capaz e com bom desenvolvimento para receber cargas axiais. E nós temos na nossa oclusão as cargas laterais, que são lesivas, muitas vezes, ao implante. E, dependendo da intensidade e da duração desta carga, nós acabamos tendo uma biomecânica que fique desfavorável, e aí nós temos as perdas ósseas que são indesejáveis. Então, depende muito dos casos, mas nós temos condições de fazer com que as cargas sejam direcionadas para o centro do implante, no sentido de favorecer a biomecânica. Professor, cada vez mais nós fazemos mais regenerações ósseas. A sua experiência a respeito de regenerações ósseas, você poderia fazer uma descrição para a gente a respeito de que você faz, que você anda usando nas suas regenerações? Olha, Hernani, nós temos algumas situações. Então, por exemplo, hoje nós ministramos uma aula para uma turma de especialização da Mandic, por meio de uma plataforma chamada Blackboard, onde nós mostramos a preservação alveolar, o uso de biomateriais, o uso de membranas, de barreira, que podem ser utilizadas. Então, depende muito da região em que nós vamos trabalhar. Então, vamos imaginar uma área estética, que é o grande problema da implantodontia, é a área estética, a região de canino a canino, podendo chegar até a região do pré-molar. Cada vez mais temos que fazer dentes de implante parecidos com dente natural. Exatamente. Tem paciente que traz foto
de quando ele tinha 18 anos e sorrindo, para que a gente se aproxime daquela condição que ele tinha há 20, 30 anos passados. É impossível. Mas o que se faz em áreas estéticas? Então, em primeiro lugar, quando o paciente chega para nós para fazer uma extração dentária em uma área estética, nós, utilizando das tomografias computadorizadas, nós podemos avaliar a espessura da tábua óssea vestibular. Se essa espessura da tábua óssea vestibular da maxila anterior for superior a 2 milímetros, igual ou superior a 2 milímetros, nós temos duas possibilidades: ou fazer os implantes imediatos, ou fazer o preenchimento alveolar com biomaterial, ou utilizarmos as membranas ou barreiras. Então, isso vai variar de profissional para profissional, de paciente para paciente. Quando nós temos menos do que 2 milímetros, obrigatoriamente, eu tenho que usar, se não for fazer o implante imediato, um biomaterial no sentido de minimizar a perda óssea na região vestibular do processo alveolar. E se eu perder osso ali, eu acabo perdendo o contorno, que muitas vezes é decisivo na estética da prótese, ou exige outros procedimentos, como enxerto de tecido conjuntivos, ou mesmo o uso de membranas de colágeno, de pericárdio bovino, em duplas, para que a gente melhore esse contorno. Agora, existem técnicas, como, por exemplo, a técnica da preservação alveolar, utilizando-se das barreiras, o que você é craque nisso, né, que é a utilização da Boni Hill, é que ajuda bastante os casos quando nós não vamos instalar os implantes, porque essas barreiras acabam fazendo com que o reparo alveolar ocorra a partir do tecido ósseo remanescente. Nós não conseguimos fazer aumentos verticais com a técnica da Boni Hill, que é a técnica da regeneração óssea guiada modificada. A gente consegue manter o arcabouço, manter o volume alveolar, sem que ocorra aquelas perdas ósseas em forma de bacia, que é comum que ocorra nos alvéolos que não tem tratamento nenhum. Então, é uma técnica interessante de ser utilizada para que a gente tenha condições, 4, 6, 8 meses depois, de instalar implantes em uma condição proteticamente favorável, sem que ocorra a perda do contorno alveolar. Então, em primeiro lugar, nós temos essa situação das extrações. Temos também, quando o paciente nos procura já sem os elementos dentários e com uma atrofia óssea. Aí, nesses casos, eu sou partidário da ideia da necessidade de nós fazermos as reconstruções utilizando-se de osso autógeno em bloco. Muito embora mais recentemente tenha sido preconizado a utilização dos concentrados plaquetários associados a biomaterial e osso autógeno em proporção igual, 50%, para que ocorra esses aumentos verticais e muitas vezes horizontais também. A dúvida que fica é a qualidade óssea quando nós utilizamos dessas técnicas, já que quando a gente utiliza os blocos, nós sabemos da qualidade óssea que nós vamos encontrar. Nós tivemos recentemente trabalho publicado com enxerto de calota craniana, que é a área que eu mais utilizo em casos de pacientes maxilatrófica, onde nós temos a possibilidade de instalar implantes às expensas do próprio enxerto. E com relação a essas outras técnicas de aumento vertical, em que se utiliza o stick bone, por exemplo, nós ainda temos algum receio, justamente
porque ainda é uma técnica que está crescendo, que nós estamos aprendendo a trabalhar com ela, mas uma técnica extremamente promissora. Professor, falando em implante imediato, qual que é a sua experiência de insucesso que você tem, ou sucesso que você tem, com relação às enfermidades que acontecem ali? Porque, às vezes, o paciente ele te procura muito tempo depois que ele teve uma trinca na raiz, ou mesmo que ele teve uma fratura na raiz. Aí tem uma infecção ali, grande. Sim. Qual que é a relação do insucesso com essa infecção? Quando eu tenho dentes fraturados, raramente eu faço implantes imediatos. Professor da Espanha, Jiménez Lopes, ele fala que as maiores causas de perda de implantes são pacientes que tiveram dentes fraturados e pacientes que têm história de periodontopatia severa. Essas são as causas mais frequentes, segundo a experiência desse professor, que é um professor respeitável. Nós evitamos de fazer, então, implantes imediatos em pacientes cujo histórico é uma periodontopatia severa, ou mesmo que seja uma periodontopatia controlada, e mesmo dentes com fratura radicular, justamente por causa da microbiota presente ser predominantemente de micro-organismos anaeróbios, que é um tipo de micro-organismo que é muito lesivo ao tecido ósseo. E não é pelo fato de nós removermos uma periodontopatia, de nós removermos um dente que está com uma infecção periodontal ou com um dente fraturado, que nós eliminamos a infecção. A infecção ainda, os micro-organismos ainda permanecem penetrados nas trabéculas ósseas e eles podem proliferar e levar à perda do implante. Vários trabalhos têm mostrado que as complicações de implante e as perdas de implante são muito mais frequentes nesses pacientes com histórico de periodontopatia e com histórico de dentes fraturados. Portanto, eu sou um pouco conservador, muito embora seja bucomaxilo, eu sou conservador e evito fazer implantes imediatos nessas condições. Agora, com relação aos implantes imediatos em áreas saudáveis, Hernani, eu tenho uma experiência que não é uma experiência muito boa em região de pré-molares de mandíbula. Por que isso? Porque os implantes imediatos, eles têm, no terço médio e terço cervical, muito pouco contato com as paredes ósseas alveolares, justamente porque é a área que o alvéolo se torna um pouco maior. Então, nós vamos ter contato do implante direto com o tecido ósseo na área do terço apical apenas do alvéolo. Por isso que os professores que nos antecederam, os pioneiros da implantodontia, eles falam da necessidade de nós termos de 2 a 4 milímetros de osso primitivo, osso virgem, abaixo do fundo alveolar, para que a gente possa fazer a cavidade com as fresas e aumentar o máximo possível o contato osso-implante. A estabilidade inicial do implante será justamente na região apical e no terço apical do alvéolo. Todo o resto do implante não terá contato ósseo e não terá um plus na estabilidade, o que muitas vezes nós não temos na região dos pré-molares pela presença do forame mentoniano e de uma região um pouco mais superficial, às vezes, do nervo alveolar inferior. Professor, maxila mandíbula, o que você tem para passar para a gente de sucesso em sucesso, tanto em maxila como mandíbula?
uma correlação. Olha, na sua turma de mestrado, você teve um colega que foi o Celso, Benedito Celso, Celso, sim, de Tatuí. ele E está presente. ele desenvolveu a sua dissertação justamente utilizando-se do nosso banco de dados aqui de Araçatuba. E ele mostrou na sua dissertação que nós temos índices bastante semelhantes de sucesso entre maxila e mandíbula. Certo. E dentro do índice de sucesso que ele teve, que ele chegou na sua dissertação, girava em próximo de 97% de sucesso dos implantes. Mas por que um índice de sucesso próximo a isso, já que o professor Branemark, lá no seu início, ele tinha 81% de sucesso na maxila e 91% de sucesso na mandíbula? Porque tudo mudou de 1965 até os nossos dias. Mudou tipo de tratamento de superfície, mudou compreensão de fisiologia óssea, passamos a utilizar em osso de baixa densidade técnicas como, por exemplo, a subfresagem na maxila para que a gente tivesse uma estabilidade inicial adequada. Então, nós mudamos, aprendemos ao longo do tempo, fazendo com que aproximasse bastante o índice de sucesso de maxila e mandíbula, que hoje, praticamente, eles são semelhantes e estão em torno aí dos 96%, 97%. Professor, E ainda tem, Hernani, mais recentemente, um kit de fresa que se chama osseo-densificação, uma técnica de osseo-densificação. É um kit de fresas que tem as espiras invertidas inicialmente, idealizadas pelo professor Salá, e que no Brasil nós temos conhecimento das fresas de osseo-densificação da DSP, em que nós não precisamos utilizar o motor no sentido anti-horário para fazer a cavidade. Pode-se fazer no sentido horário e, mesmo assim, condensando o tecido ósseo ao invés de remover o osso. É mais uma técnica que hoje nós temos para osso de densidade baixa. Professor, um colega nosso aqui pediu para você comentar alguma coisa sobre os conimorces. Qual que é a sua opinião a respeito dos conimorces? Olha, é um implante excelente. Eu só não acho que é solução única para todos os casos. Eu acho que nós temos as indicações para o conimorce. Originalmente, o conimorce estaria indicado para áreas estéticas, para áreas onde nós temos tecido conjuntivo fino, de forma que a gente tivesse menos a possibilidade de fazer perfil de emergência. Mas eu não vejo a obrigação de nós indicarmos o conimorce para uma prótese protocolo, por exemplo. É lógico que nós temos vantagens, por exemplo, no conimorce, que no Brasil não é conimorce, é implante de conexão cônica. Porque conimorce, ele tem necessita de uma inclinação de paredes de 3 e no máximo 5 graus. E nós temos aí os nossos implantes com 11,5 de parede. O único conimorce que nós tínhamos no mercado no Brasil era o Bicon, e agora é o implante COP de Curitiba, um implante nacional, que é um conimorce puro. É aquele que não necessita de ser aparafusado. Ele é colocado com martelete sob pressão. Então, nós vamos ver que esses implantes conimorce são implantes que têm uma biomecânica favorável. Por quê? Porque a dissipação da carga acontece para o centro do implante.
Nós temos o componente protético, não havendo solda fria, já que nós fizemos vários trabalhos lá na Mandic, com vários sistemas de implante, e mostramos que não existe a tal da solda fria. Existe, sim, um ajuste muito melhor do componente protético nas paredes internas do implante, diminuindo a possibilidade de uma contaminação bacteriana, mas ela existe em qualquer sistema, tanto batido como parafusado. Nós só não tivemos contaminação bacteriana em uma pesquisa que nós realizamos, juntamente com a professora Elizabeth e a mestranda Deceles, onde nós alteramos o torque de aparafusamento, torque de aperto do componente protético do sistema conexão. Quando nós usamos um torque de 20 newtons, nós tínhamos uma contaminação que era superior ao implante COP. Quando nós demos 30 newtons de torque, nós não tivemos a contaminação. Mas qual é o problema de nós darmos 30 newtons de torque? Muitas vezes, a área, o nicho de encaixe da chave de aperto, ele espana. E aí nós não conseguimos nem remover o componente, caso haja necessidade. Então, nós temos aí vantagens biomecânicas, vantagem microbiológica com relação aos implantes Cone-Morse, mas nós entendemos que os outros implantes, tanto de hexágono interno, esse hoje muito menos usado no nosso mercado, e os hexágonos externos, eles têm indicações, podem ser utilizados de técnica segura e criteriosa, da mesma forma. Professor, vamos Não estou... para os Oi. colegas. Está me ouvindo? Sim. Tá, vamos abrir agora. Estou ouvindo. Eu não sei se você está controlando o tempo aí. Nós já temos quanto tempo de live? Uns 20 minutos? Meia hora. Meia hora. Então vamos abrir minutos. mais alguns 10 minutos para a pergunta dos colegas que podem postar aqui. E claro, para você responder. Enquanto isso, vamos esperar, né, se algum colega tiver alguma pergunta. Ou tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Olha, Hernani, a implantodontia ela é muito dinâmica, né? E maravilhosa, né? Ela exige o nosso raciocínio em todos os casos. Não existe caso igual. Nós podemos ter o mesmo incisivo, o mesmo lado, mas pacientes diferentes apresentam componentes diferentes que exigem um planejamento individualizado. Hoje, nós temos aí cada vez mais também acontecendo as tais cirurgias guiadas, que são cirurgias flapless, sem retalho, algumas, outras com retalho, mas utilizando dos guias computadorizados. Mas eu vou ser sincero para você, eu ainda não consegui nenhum paciente, até mesmo porque só me procura o paciente em fim de linha, que é o paciente que não tem osso, que não tem jeito. Então, eu não consegui ainda fazer uma cirurgia guiada num consultório particular. Muito embora tenhamos orientado na Mandic já algum trabalho e dissertação que foi recentemente publicada no Journal Prosthetic Dentistry de cirurgia guiada. Professor, uma colega aqui pergunta: o que você acha do futuro da implantodontia? Como vai acontecer? O que mais vai acontecer? Olha, é muito difícil a gente saber o que mais vai acontecer. Recentemente, nós tivemos aí o lançamento no mercado nacional de um implante que ele é um implante, ele não é usinado de uma forma normal, ele tem uma característica especial que é o pleno, né? Inclusive o tratamento de superfície já é realizado no próprio desenho do implante. Não existe um tratamento de superfície como a gente faz usualmente.
Nós temos aí situações que poderão melhorar, como superfícies de implante que apresentem um tipo de um delivery de fatores de crescimento. São coisas para o futuro, coisas que poderão acontecer, mas eu acho que a implantodontia ela tem aí uma condição bastante interessante ainda e que faz com que a gente tenha que estudar no estágio atual dela para executarmos as técnicas da melhor forma possível. Não estou ouvindo, Hernani. Não estou ouvindo. Chama o teu assessor aí. Não estou ouvindo. Deixa o pessoal voltar aí. Estão voltando devagarzinho. Mas foi legal, Paulo. Eu gostei. Foi legal. Deu só esse pauzinho no final agora, mas tá bom. É a primeira live sua, Paulinho? Com celular, sim. Ah, Que a gente tem usado outras plataformas, né? Tem usado a OBS Studio, a Zoom. Então, estamos aprendendo essas coisas. Jader, lá do Pará. O duro que eu, você, o João Alfredo, nós somos do tempo que jogava biroca com bolinha de gude, né? Não, e os slides? E os slides? Escrevia na máquina, agora a gente tem que... na máquina e fazer os slides. A gente tem que ver essa tecnologia toda, né? Mas eu acho que nós estamos mandando bem. Nossos cabelos brancos nos ensinaram muita coisa. Com os assessores do lado vai, né? Sim. Tem as crias, né? Os assessores não ajudam de vez em quando, porque deu pau aqui no microfone e não sei arrumar. Não sou acostumado a usar esse trem também. Não, mas eu sou bem assessorado. É verdade. Mas tá bom, Paulinho. Ô, Paulinho, olha aqui. Eu vou mostrar para todo mundo agora como é que faz o segredo. Aqui, ó. Olha aqui o que eu fiz para ficar com o telefone certinho. Olha aí. Certinho. Até o... Minha mãe cedeu. Atravessa da